primeira etapa a gente concluiu, e pode dizer que concluímos com sucesso. Depois do texto base, nós tivemos 128 emendas a esse texto originário que foram colocadas à votação, algumas rejeitadas, outras foram acolhidas, e o texto finalmente segue, ou melhor, seguiu para apreciação do Senado, que precisa votar e aprovar sem nenhuma modificação naquele texto que foi encaminhado da Câmara até outubro. A pergunta é, teremos tempo hábil para que haja discussão da matéria, a deliberação da matéria pelo Senado até outubro? Isso para valer já para as eleições de 2020. Eu acho que o Senado não está muito querendo fazer essa análise às pressas como precisa para valer para a próxima, não. Acho que vai ficar aí só para outra eleição, viu, Lu? Concordo, Carol. Pelo que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem dito, provavelmente não terá tempo hábil para vigorar para as eleições de 2020. Mas o que importa é que a gente já tem o projeto do Código Eleitoral. Quando ele entrará em vigor, ainda fica esse ponto de interrogação. Mas esse projeto era de extrema importância, e é de extrema importância, principalmente para nós operadores da área. Porque chega toda época de eleição, primeiro, você tem que trabalhar com várias leis. É uma lei que trata sobre as inelegibilidades dos candidatos, ou seja, aqueles que podem concorrer ou não podem concorrer. Lei que trata sobre os procedimentos de registro de candidatura, de ações eleitorais, de propaganda. E você tem a lei dos partidos políticos, além, como a Carol falou, das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Então é uma coxa de retalho. E todo ano, toda véspera das eleições, o TSE baixa novas resoluções que você tem que então consultar. Essas várias leis e ainda as resoluções do TSE. Com esse projeto de lei complementar, nós temos agora todo esse material reunido num único código. Então é muito importante para quem milita na área ter esse produto, esse compêndio reunido em um texto único para poder ali atuar durante o processo eleitoral. Então, vamos ver, eu não acredito que vá ter tempo hábil para que o Senado tenha essa deliberação e discussão. Lembrando, não é, Carol, que se nós tivermos qualquer alteração do texto enviado da Câmara, ele tem que voltar para a Câmara, porque foi originário de lá. Então, qualquer modificação obriga esse retorno. Então, não acredito nessa rapidez e celeridade para 2022, não. O que me incomoda são essas transformações da lei eleitoral que parece que mudam com o vento, né? Você tem uma eleição, nós tivemos uma eleição em 2018. Vamos ter uma eleição, 2020, aliás, para prefeitos e vereadores. 2020, 2 anos depois, nós vamos ter uma outra eleição com uma legislação eleitoral que vai ser uma coxa de retalho completamente diferente da última que aconteceu. Isso, se há transtorno para partido político, a cabeça do eleitor também é um caldeirão. Né? Paulo, eu até comentei isso aqui na nossa última conversa sobre esse assunto, e na verdade não é completamente diferente. Vários dispositivos que já existem, eles foram repetidos no código. Então, nós não tivemos alteração substancial. Vários são mera repetição. Alguns, sim. Alguns foram modificados. Tal qual que tem sido falado muito, que é a quarentena. A quarentena tem Tinha saído e voltou. Ela veio, saiu e voltou. A quarentena tem um objetivo só, gente. É impedir a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro. Acabou. Paulo, eu não concordo com que teve destinatário certo. Acabou. Carol, eu conversei com um... Carol não, eu sou a Luciana. Não, Carol não, Luciana, desculpa. Eu fico uma semana sem vir. Já dei até meu nome esquecido. Tá vendo aí, ué? Não, Luciana, porque eu tava olhando pra Carol que eu falei. E depois a idade vai chegando, você vai fazendo confusões. Mas vamos lá. Luciana, eu conversei com uma infinidade de jornalistas, de juristas, de políticos. É quase que um consenso. A quarentena tem um destinatário. A quarentena tem um carimbo. É o juiz Sérgio Moro, para que ele fique inelegível e não venha participar das eleições. Há quem diga que mesmo que não houvesse a quarentena, o juiz Sérgio Moro não pagaria placê nas eleições. Ele não conseguiria fazer a figura que ele imagina fazer. Mas há quem, e a grande maioria, diz isso tem destinatário certo, é o juiz Sérgio Moro. Agora você disse que não concorda, eu quero te ouvir. Então, vamos lá. Primeiro ponto é
saber, entender por que nós temos um sistema completo sobre inelegibilidade. Por que, no caso específico de magistrados, membros do Ministério Público, a lei impõe um afastamento anterior das funções exercidas? Para que você não use daquela função como um trampolim para angariar votos. Porque, claro, se eu exerço uma função que me dá visibilidade, tal qual o caso de jornalistas, que me dá visibilidade, que me dá voz, eu entro na disputa eleitoral com uma vantagem muito maior do que o Zé da padaria ali, que não tem a mesma penetração com o público. Então, esse sistema é exatamente para a função que você exerce. Você tem um período que antecede as eleições para se afastar das suas funções. Para você não usá-las, repito, como um suporte, um apoiamento ali para te dar uma largada de Ferrari, enquanto o outro larga a pé ou de fusquinha. Bom, no caso, a lei já prevê, Paulo, a necessidade da desincompatibilização de magistrados, de membros do Ministério Público. Já existe essa previsão na lei. Mas quanto tempo hoje? Hoje, exatamente o que eu vou falar agora. Hoje, o prazo é de 6 meses. Por exemplo, se o magistrado quiser hoje, no texto vigente, disputar a eleição, ele tem que se afastar com 6 meses de antecedência. Bom, aí veio a primeira texto do PL, do projeto de lei complementar, falando o seguinte: olha, vamos instituir uma quarentena de 5 anos. Então, os magistrados, membros do Ministério Público, os guardas, policiais civis, têm que se afastar com antecedência mínima de 5 anos antes do pleito. Por essa redação inicial, realmente, se cogitar que o destinatário seria fulanizado, o ex-juiz Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, nós temos que realmente ele estaria inelegível. Por quê? Ele exonerou em novembro de 2018. A eleição é outubro. Então, portanto, se nós considerarmos o prazo, ele estaria fora. Mas, com essas emendas, o que nós tivemos? Voltou-se, aí primeiro, retirou-se essa quarentena, voltou com a quarentena com um prazo de 4 anos, mas o detalhe é, só a vigorar para esse caso específico de magistrados, membros do Ministério Público, a depois de 2026. Então, se o objetivo esse era, vamos impedir o Sérgio Moro de disputar, vai dar errado, né? Infelizmente, esse objetivo, ele vai poder disputar